Uma das virtudes que uma pessoa pode ter na vida, se souber ter, dela fazer uso, é da reflexão, da autoanálise, pensar-se a si mesmo, fazer uma inflexão, esse movimento de dentro de você para mais dentro de você o tempo todo. Perguntas como: que pessoa eu sou? Que mulher eu sou? Que ser humano eu sou? Que esposa eu sou? Que marido eu sou? Em especial, que pastor eu sou? Isso não são apenas papéis na vida, são muito mais do que papéis, são formas de viver que nos expõem, que nos denunciam, que nos identificam, que nos conectam, sobretudo que faz com que nós honremos a vida que Deus nos deu. Tudo tem uma história, e essa minha história começou quando um dia eu fui convidado para pregar na posse de um pastor amigo meu nos Estados Unidos, Aloysio Campanha. E eu fiquei, ele tão meio que eu fiquei sem saber o que pregar. Até que Deus me permitiu fazer uma viagem mental ao mundo das ovelhas. Essas viagens que a gente faz, que são necessárias. A gente aterriza em aeroportos estranhos. A gente é obrigado a pegar em muitas malas, como ontem o JB colocou. Mas, sobretudo, quando você se transporta para o mundo do outro, você, às vezes, se vê melhor. Se vê melhor. O outro é sempre um espelho que reflete ou quem nós somos ou o que nós não queremos ver em nós. Por isso há um princípio da psicologia prática. Você nunca suporta ver nos outros os seus próprios defeitos. E depois, também essa mensagem nasceu nos Estados Unidos, quando eu estava um tempo com minha esposa e filhos, 3 meses. Eu me achava o máximo como pastor e como pai, ainda porque eu era um paraibano e consegui a bênção de Deus me mandar passar um tempo na América. Eu me achei um grande herói. E uma manhã no Texas, estava com minha esposa e filhos numa cama, aquelas camas americanas, super kings, os 4. E eu decidi fazer uma pergunta para eles. E a pergunta, o meu ego cobrava, que o meu ego queria ouvir algum elogio. Era assim: André, Thaís, são meus filhos, e Neide, minha esposa. De 0 a 10, que notas vocês dão a mim, como pai e marido? Para que fui perguntar? Porque eu achava que a mínima nota que eu merecia era 9,5. Porque estava lá com eles, estava ali por minha causa. Ele tinha um sonho de conhecer a América, estava ali por minha causa. Meus filhos eram adolescentes e semi-adolescentes por minha causa. Então eu era o herói da família. E como o pastor José colocou em suas reflexões muito sérias, eu disse: André, que nota você dá a seu pai? E ele demorou a responder. Isso já me preocupou, que há silêncios que doem mais do que pancadas no corpo. Por que demorou tanto? Para dizer que dava nota 6. Que eu era um bom pai, mas eu era muito ausente. Que aquele tempo não fui eu quem gerei, foi Deus quem gerou para que eles ficassem mais perto de mim. Não foi por minha causa, foi por Deus que teve compaixão deles. O senhor prega muito, o senhor viaja muito, mas o senhor é muito ausente. A gente não sabe muito o que é pai. Isso me machucou profundamente. Mexeu muito com minha autoestima, com minha autoimagem. Mexeu muito com meu ego. Thaís tinha na época 7 anos. Eu disse: Thaís, e você, filha? Ela usou uma expressão que no Brasil crescia nos adolescentes, nos juniores. E a expressão era pequena, dizia muito. Foi assim: pai, me poupe. Só isso. Só disse isso. E eu fiquei com medo de perguntar a Neide. Porque se os filhos fizeram isso, me reprovaram, imagina a mulher. E eu disse: e você, filha? Aí ela disse assim: depois a gente conversa.
Desde então, isso foi em 95, comecei a pensar-me mais sobre minha vida, minhas posturas, minhas condutas, meus valores, minha imagem, quem eu era. Isso mexeu comigo. E Deus sabe quanto mexeu. Quanto mexeu. Até que um dia, para preparar essa mensagem, eu fiz uma viagem. Eu quero pedir a você que faça essa viagem comigo. Você que tem coragem de fazer uma autorreflexão. Porque se a gente não se examinar, nós nos examinarmos a nós mesmos, nós nunca vamos ter ideia de quem somos de verdade. Se a mentira dominar essa nossa análise. Tem que ser humilde, porque somos servos. E verdadeiros, porque é assim que Deus nos quer. Porque o que fazemos nunca vale mais do que o que nós somos. E Deus nunca vê o que fazemos, sem primeiro ver o coração da gente. Então veja bem, eu tenho 42 anos de pastor, numa mesma igreja. Então eu acho que, sem nenhuma presunção, pastores como eu, e eu citei a vocês há pouco tempo aqui com o pastor Oswaldo, merecem no mínimo ser ouvidos. Porque tem algo a falar, nem a dizer, a falar. Porque a gente às vezes fala sempre com os lábios, mas diz muito com a vida. E tem horas que dizer é mais forte do que falar. Você pode dizer com silêncios. Você não fala de boca fechada nunca. Que tipo de pastor eu queria ter se ovelha eu fosse? Que carências eu tinha como ser humano, evangélico, ministro, pastor, psicólogo, com 18 anos de consultório. Mas se eu deixasse o púlpito e sentasse nesses bancos, vamos imaginar que aqui é uma congregação, e realmente o é, mas pensemos que seja uma igreja local. E se eu fosse ovelha, eu perguntei a mim mesmo, que pastor eu queria ter? E para minha tristeza, eu percebi que o pastor que eu queria ter, não seria nunca eu mesmo. Eu não serviria para mim pastorear, se ovelha eu fosse. Pelas minhas deficiências tão grandes, eu comecei a clamar que Deus me curasse, que Deus me transformasse, para que eu pensasse ovelha a partir dessa perspectiva. Então, que a gente saia do púlpito e vá para o banco. E que a gente no banco nos perguntemos, que pastor realmente eu queria ter se ovelha eu fosse? Isso aqui não é para machucar ninguém, nem para ninguém derrubar, pelo contrário, para ajudar a pensar. Porque o pensamento produz reflexão, produz transformação, produz crescimento. Deixa eu ver o texto que eu escolhi para a gente ler agora. Deixa eu ler Presbíteros, que a gente sabe que era uma das funções dos pastores da igreja primitiva. Então, deixa eu ler o termo como pastor, para a gente ficar mais forte e não colocar assim apenas como um serviço ou um ofício à parte. Aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que também sou pastor, e testemunho das aflições de Cristo, participando da glória que se há de revelar. O que é que eu peço? 2 pontos. Apacentai o rebanho de Deus. Isso é muito forte, gente. Não é meu rebanho, não é da minha denominação, é de Deus, que está entre vós. Primeiro, tendo cuidado dele. Pastoreio é cuidado, primeiramente, não por força, mas voluntariamente, porque é um chamado, é uma missão, é uma comissão. Não por torpe ganância, não é para mim, não é a mim que eu me sirvo, mas de ânimo pronto, de uma alma resolvida, de uma alma leve, de propósitos claros, sabendo o que tem que fazer. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, porque o rebanho de Deus pertence a Ele depois da minha saída, ou para outro rebanho para a eternidade. Mas, olha o mais difícil que é, servindo de exemplo ao rebanho.
Isso é revolucionário, isso é constrangedor. Isso nos humilha, nos desafia, nos abate, nos faz orar. Isso nos destrona. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Primeiramente, eu queria ter um pastor que falasse menos coisas, me inspirasse mais sobre Deus. Porque eu descobri nessa minha viagem que as ovelhas querem aprender sobre Deus, sobre vida com Deus, como chegar-se a Deus. E hoje vejo isso com muito mais amplitude, como ter intimidade com Deus, como ensinar o meu rebanho. Eu sendo ovelha, como o pastor me ensinaria a ter paixão pelo que é de Deus. Aquele primeiro amor da carta de Éfeso, no Apocalipse. Até que ponto a minha figura no púlpito, a minha presença nas casas, as minhas mensagens, sabe, em redes sociais. Até que ponto a roupa que eu visto, ou que eu não visto, o que eu digo e o que eu falo, inspiram Deus nas pessoas. Se eu fosse ovelha, era assim que eu queria um pastor, que me inspirasse sobre Deus. E nessa época, eu havia concluído alguns cursos, e eu me estudei muito, no sentido, não que não fosse necessário como suporte, mas coloquei muito como veemência, a psicologia, a teologia. Eu precisava esnobar o que eu tinha aprendido, eu precisava mostrar o que eu sabia. E eu tinha um orgulho santo, entre aspas, de que em discussões, em salões de beleza, João Pessoa, em clínicas de médicos, que eu me tornei muito conhecido, em gabinetes de governo. Vocês terem ideia, em João Pessoa, todos os arcebispos católicos, até hoje, passaram na Paraíba, todos me visitaram, foram aos cultos e me respeitavam. Qual era o meu orgulho? Nosso pastor é muito intelectual. Por isso eu disse a Rosa, não sei quem mandou aqui esse meu currículo, eu não quero que coloque. Sibeli, a secretária, sabe que eu não quero. Escapou, me perdoe. Faz parte de um passado que não me interessa mais. Não é assim que eu quero ser, que eu quero me apresentar. Quando a conversa, nosso pastor é intelectual, nosso pastor tem vários cursos, nosso pastor é top. E daí? E daí? Eu não ouvi, nosso pastor inspira Deus, me ensina a orar. Nosso pastor muda a nossa vida por outras questões, por outros valores. E se eu fosse ovelha, irmãos, escutem, queridos colegas, isso é verdade mesmo. Eu queria ter um pastor que me inspirasse sobre Deus, me levasse ao altar de Deus e à sua presença, porque a vida é assim, tem momentos, nós sabemos disso, que se Deus não nos levantar, a gente fica no chão. Se Deus não nos ouvir, nosso grito se perde no espaço vazio. Se Deus não nos curar, a alma sangra por muitos anos. Se Deus não nos sustentar, a gente não caminha 2 passos à frente. Por isso, sem Deus, nem nós, nem as ovelhas chegam a lugar nenhum. Hoje eu acho, nesse tempo pós-moderno, que isso ainda é mais gritante. Mais gritante, mais gritante. Ontem eu disse ao pastor Josué, num grupo de pastores, a gente jantando, que um dos homens que mais me inspirou na vida foi o pastor Russell Shedd. Mas por que me inspirou Russell Shedd? Ele era intelectual, falava grego, era um professor de teologia da faculdade de São Paulo, mestre no Novo Testamento. Não foi por isso. Aqui em Anápolis, Goiás, eu fui pregar uma conferência teológica. Agora olha que ousadia minha, eu e ele no púlpito. Eu disse assim, que moleque atrevido eu sou, pregar com o Russell Shedd. Então eu fiz uma proposta, você prega, eu prego de manhã, você prega à noite. Eu disse, o senhor prega à noite. Mas por que, pastor Estevão?
porque dá para me corrigir quando isso é errado pela manhã. E depois de muita briga, isso foi acertado. E nós ficamos na casa de um pastor chamado Clarimundo. O pastor José sabe quem é José Clarimundo. E lá em Anápolis, hospedado na mesma casa. Escute isso. Na época eu me tratava de cálculo renal. E durante a noite eu tomava muito líquido para ir muito ao banheiro. E eu me levantei uma das madrugadas na casa do pastor. Era um beliche. O pastor Dr. Sherry dormia embaixo, eu em cima. Quando eu levantei-me, pisei numa coisa flácida, numa coisa molhada, numa coisa, sabe, disforme. Na expressão do Nordeste, uma coisa mole, estranha. Até me deu uma certa repulsa e medo. Eu passei por aquele volume e fui ao banheiro e voltei já sobre o volume. Na outra noite a mesma coisa, Douglas. Até que na terceira noite eu disse: o que é que há aqui nesse quarto? E não me levantei, ainda que com vontade de ir ao banheiro, até ver o que é que era aquilo. E umas 3 da manhã, aquilo flácido, no que eu pisei por 2 vezes, começou a se mover. Uma coisa estranha se movendo no chão. Tomou forma, levantou-se. Era o Dr. Sherry orando de joelhos na madrugada. Ele saía do beliche e ia para o chão, Douglas. Orava no chão. E eu pisei em cima dele 2 noites, sem saber. A coisa flácida era o corpo dele. E ele sequer parou. Quando eu percebi, fiquei chocado com aquilo. Aí, quando acabou a conferência, eu pedi um tempo com ele. E ele disse: Dr. Sherry, por que o senhor ora tanto? E no chão, com o rosto no chão. Sabe o que ele disse a mim? Eu oro pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Diz: Dr. Sherry, se o senhor tem tanto pecado assim, eu estou no inferno há muito tempo. Acabou-se minha vida. O Senhor para mim é um símbolo de santidade, de pureza. Se você tem tanto assim, imagine eu. Olha só o que ele disse: Pastor Estevão, ai de mim se não orar sempre. Aí eu pensei, é um pastor assim que eu queria ter. Sabe, queridos colegas, a gente é pressionado para tantas coisas que para nós são importantes, mas nem sempre para as ovelhas. Ovelhas não gostam de pastor snob. Ovelhas não vêm para o culto para ouvir intelectuais. Nós temos nas nossas ovelhas, entre elas, médicos, empresários. Minha igreja tem muitos médicos, sei lá, acho bem uns 50 médicos. Gente, não tem empresário como tem aqui no centro-sul do país, mas tem os empresários. Tem juízes, desembargadores. Minha igreja é de classe média alta. Esse pessoal não sai de casa para ouvir um intelectual, eles têm melhor em casa, tem no seu mundo secular. Eles saem para ouvir a voz de Deus pelo seu pastor. É isso que eles querem. Eles não querem ouvir psicologia, eles não querem ouvir, não querem alguém que esnobe um ego inflamado por vaidades vãs. Eles querem ver Deus na imagem do seu pastor, ouvir Deus na boca do pastor. Porque quando isso não acontece, eles voltam frustrados. Porque há muitas coisas que eles sabem mais do que a gente. Mas sobre Deus, eles vêm aprender com a gente. E se não aprenderem, se frustram. Então eu queria ter um pastor que me inspirasse muito sobre Deus. Mais e mais e mais. Segundo, eu queria ter um pastor, não sei para onde aqui, que me inspirasse uma vida de santidade. E isso tem sido a tônica dessa conferência, desse congresso. Todos nós pregamos sobre santidade. Mas santidade é menos pregação e mais inspiração. Santidade é muito mais desejo de imitar o outrem, pelo que se vê, pelo que se sabe, pelo que se inspira. E nesse mundo secularizado, onde nós pastores perdemos alguns parâmetros, às vezes as ovelhas nos veem com conversas frívolas, piadas indecentes, conversas sujas dos nossos próprios lábios, comentários estranhos, e eles riem, porque estão no momento, depois dizem assim: e meu pastor é assim, eu não sabia. E eu me lembro que um dia, eu cheguei muito triste em minha igreja, tinha havido um óbito, tinha havido uma dor.
Sabe, minha alma estava assim fragilizada, estava no limite do humanamente suportável. Mas uma ovelha de mim se aproximou e disse assim: pastor, não se entregue, não murmure, não lamente, que quando a gente sofre na igreja, o Senhor é a imagem que nós precisamos ver, que nos inspira. Eu queria um pastor assim. Se eu fosse ovelha, eu não precisaria de um pastor pornográfico, um pastor que o assunto é só futebol. Não que seja errado falar sobre futebol, pelo amor de Deus. É isso que eu falo. Pastor que exalasse o mau cheiro de um casamento que desapontou. Falasse mal da sua mulher diante das ovelhas. Pastor que vai ao campo de futebol, a gente não sabe o limite entre o pastor e um torcedor qualquer. Pode. Que a gente escuta uma coisa. A gente é humano, a gente tem crise, a gente tem dificuldade, tudo na vida. Mas se a gente não inspirar santidade, que espelho ovelhas terão para pensar sobre esse tema, a não ser a nossa vida? Você lembra que o pastor Josué disse na abertura aqui, de que o pastor Hernandes Dias Lopes não é um grande pregador apenas, é a pregação. Eu não esqueci isso aqui. Pastor é santidade ambulante. Pastor é santidade que se desloca no meio do povo, nos estádios de futebol, nos restaurantes, nas festas, nos aniversários, nos casamentos. Mas ela está lá. Que onde ele vai, ela está ali. E aquilo inspira vidas. Eu quero ser assim como esse homem. Se isso não acontecer, nós falhamos no nosso ministério. Nosso legado é outro. Nosso legado tem tudo a ver com Deus e com aquilo que está ligado aos atributos de Deus, entre eles vida santa. Não tem coisa pior do que um pastor com a mente modernizada e o comportamento estranhamente próprio de quem foi levantado para inspirar a santidade. Como é triste isso. Aí eu queria ter um pastor assim, digo a vocês. E isso me inquietava demais. Porque muitas vezes eu dizia a mim mesmo: por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? E Deus me livrou de uma situação muito difícil uma vez, onde uma pessoa num trânsito. Sempre fui muito pé pesado, como dizem lá no Nordeste. Nesse ativismo próprio de quem tinha 40 anos de idade, para cima e para baixo. A igreja são vários cultos. E um dia, uma pessoa, aliás, desculpe, na minha frente num carro, eu com pressa para ir pregar num lugar da igreja, fora do templo. E esse carro me impedindo. Aquilo foi inflamando. Era para entrar à direita, ela entrava assim da seta. Era para ligeira, ela ia bem devagar. Era para avançar, nós ao sinal avançava. Aquilo foi me irritando. E eu disse a mim mesmo: eu vou pegar essa mulher e vou dizer algumas coisas para ela. Fui atrás, encostei de lado. Na próxima vez que ela me atrapalhou, eu puxei o carro, encostei porta com porta, baixei o vidro. Eu ia dizer assim: sim, a burra. Eu ia dizer isso mesmo. Aprenda a dirigir. Eu estava em pecado. Estava extremamente carnal. Quando eu baixei o vidro, que eu disse: Sinha, ela era minha ovelha. Sinha, ela olhou: pastor Estevão. Eu disse: graça e paz, minha irmã, tudo bom? Na hora, Deus colocou de propósito para me ferir. Quando Sinha, ela: pastor. Desconstruiu-me completamente. Eu encostei o carro, comecei a chorar. Disse: Deus, por que eu sou tão carnal? Por que eu sou tão carnal, Senhor? Porque eu não sei lidar com essas crises. Por que, Senhor? E aquilo eu entendi, que o comportamento social de um pastor e as reações que ele tem na vida também são flashes da santidade do Senhor no cotidiano. No cotidiano. Eu queria ter um pastor assim. Isso me machucou muito. Muito na vida, vocês não imaginam. Queria um pastor que esperasse integridade. Que meus filhos dissessem: pai, o Senhor é uma bênção, mas o Senhor é ausente. Queria um pastor que me inspirasse graça e não a vida de cobranças.
E uma das coisas bonitas que você vê no pastor é quando a alma dele reflete na alma a graça de Deus. O jeito de falar, de abraçar, de sorrir, de lidar, de falar da igreja, de estar com a igreja. Porque Deus é isso, gente, com a gente todo dia. E eu não era assim. Eu era quase um executivo, um cobrador de tarefas, um cobrador de funções. De tal maneira que houve uma cena triste em minha igreja, deprimente comigo. E vocês imaginem como eu era falho. Meu gabinete estava com a porta aberta, me lembro como se fosse hoje. Que uma pessoa chegou para falar comigo, perguntou assim à secretária, que eu estou comigo há 20 anos, ela comigo aliás. Disse assim: o homem está aí? Olhe, veio tratar comigo o pastor. O homem está aí? Ela disse: está, mas acho melhor você não entrar. Mas por quê? Entre não. Porque pense num dia tenso em que eu não permiti que o meu gabinete também fosse um lugar de adoração, de culto a Deus, mas era um lugar de expelir quem chegava e não receber quem viesse. Como eu cheguei a esse ponto? O homem está aí, tá, mas é melhor não entrar não. E antes de chegar aqui, teve uma cena linda de uma pessoa. Eu viajei para cá entre quarta e quinta-feira, quinta e sexta-feira aliás, e eu fui sair de uma pessoa e fui no shopping fazer uma compra a pedido da esposa. Chegou uma senhora de mim, se aproximou, eu de máscara, é claro. Ela me deu um abraço, ela disse assim: eu sou católica, você não tem ideia como o Senhor me inspira, não perco seus cultos, não perco suas palavras na televisão, não tem ideia como eu estou emocionado. Ele disse assim para mim: eu estou aqui com vontade de chorar porque eu estou perto do Senhor. Quando ela saiu, eu abracei, eu disse assim: Deus, me ajude a ser assim para os outros, a inspiração da tua presença, do teu ser, porque eu acho que isso é ser pastor também, inspirar vida perto de Deus. Terceiro, queridos, se eu fosse só ovelha, eu queria um pastor que caminhasse comigo nas crises da vida. Eu queria um pastor menos de gabinete, embaixo de corredores, menos de púlpitos e mais do cotidiano. Porque a vida das ovelhas, irmãos, a vida das ovelhas não se resume aos domingos que nós pregamos. Até chegar o domingo, muitas sofrem demais. Nas casas há muito luto, muitas lutas, muito sofrimento. Há muitas mulheres, inclusive de pastores, mas eu falo agora do rebanho, feridas, desencantadas, infelizes, sofridas. Muitas mães solitárias nas igrejas cantando, e no seu cântico tem uma esperança que vai regando a alma, um sorriso que só Deus sabe como é que acontece. Há muito homem também do mesmo jeito. E o pastor, para a ovelha, é aquele ser que fortifica quando tudo é fraco, que abraça quando ninguém chega, que toca quando todo mundo se afasta. É graça na desgraça dos outros. Assim é um pastor. Eu não queria um pastor que eu só visto no domingo pregando, de paletó e gravata, que é o tipo de pastor batista, esnobando uma boa exegese, sabe, esnobando uma boa estrutura de sermão. Tem que ter isso, claro, mas que depois desaparece da vida da ovelha e não reaparece nem quando ela chora, quando ela sofre no dia a dia. Pastor é esperança quando tudo está sombrio. Pastor é o grito de Deus, literalmente, no silêncio da vida. Pastor é isso. Eu passei, sofri, perdi 2 irmãos em acidente de carro. Eu sei que a dor de um luto, muita dor, mas nunca esqueço que quando meu irmão faleceu, o último deles, meu pastor botou a mão no meu ombro, não disse nada, apertou-me assim contra o seu ombro, e 3 vezes que ele bateu a mão no ombro, ele disse muito a mim: você não está só. Ainda que a gente corra riscos de sermos mal compreendidos, mas escute, queridos, os ministérios não se dão só nos púlpitos.
se dão nos corredores da vida. Nós somos enfermeiros de Deus, somos macas de Deus, somos também de Deus kit de socorro em ferimentos de urgência. Quando chega um pastor, chega a esperança, porque chega Deus. Sempre vai ser assim. E eu contei ao pastor Josué e alguns pastores, uma das coisas que mais marcaram a minha vida é aquela crise de cólica renal, cálculo renal. Eu tenho 4 cursos no domingo, tanto Francisco como Elisângela sabem do que eu estou falando. E eu prego geralmente nos 4 cultos. O último deles eu acabei exausto. Você ficar 2h30 em pé não é fácil. Você com 50 anos de idade, as varizes doem, o sangue esquenta. Mas é assim que acontece, porque é assim que era preciso. Eu geralmente não janto em João Pessoa no domingo em nenhum restaurante. Eu vou para minha casa, eu fico com a minha esposa. Eu gosto da minha casa, da comida bem caseira. E nessa noite, quando acabou o culto, Neide tinha ficado em casa. Eu ia para a igreja, na esquina do culto, de uma avenida que ele sabe onde fica, eu vi uma pequena aglomeração. Eu olhei que pude olhar as pessoas e vi um corpo no chão, de uma mulher. Na mesma hora o diabo disse assim a mim, em fração de segundos: você não tem que olhar muito, não vá para lá, não faça nada, você já fez a sua parte, deixa que outro faça. Então eu lidei com essa voz e o meu cansaço. Pensei assim: Deus sabe que eu preguei, por que tenho mais que fazer nada aqui? E fui embora. Quando eu fiz o contorno, o Espírito Santo me tomou de verdade, me confrontou, mais ou menos assim: tenha vergonha na cara. Você estava na minha igreja, falando sobre o meu nome, sobre o meu amor, a minha graça. Você fez um apelo sobre graça, e você fingiu que não viu um corpo no chão, em nome do cansaço. Não lhe fiz para ser exausto. Seja omisso, porque está cansado de falar sobre mim, me mostre aos outros. Não fale quem eu sou, mostre quem eu sou. Tenha vergonha. E se fosse sua filha, estivesse morrendo, sua esposa acidentada, como você ia lidar com isso depois? E se morresse? E se fosse alguém que estava no culto, lhe ouvindo falar sobre mim, sem saber que você me esqueceu nessa hora? Queridos, eu entrei numa crise tão grande, de ética, de valores, de fé, de ministério, de chamada, de humanidade, de gente, me senti um trapo, que eu fiz uma oração estranha. Deus, eu te peço, por favor, se aquela mulher for morrer, não deixe que ela morra antes de eu chegar. Eu não vou suportar a culpa desse enterro. Disse: Deus, que ninguém a socorra, que ninguém a tire de lá, espere que eu chegue, por favor, Senhor. Que coisa estranha. Eu voltei correndo. Quando eu cheguei tinha muito mais gente, era uma multidão já. Eu usei o meu conhecimento, fui pedindo licença, ninguém me impediu, até chegar o corpinho da moça. Cheguei lá, tinha uma moça no chão, com o rosto no chão, ensanguentada toda na cabeça. E a cena mais dramática que nunca foi na minha vida, era perto dela, menos de 1 metro, uma Bíblia aberta, quase que rasgada já. Era crente. Eu cheguei perto dela, virei o rostinho dela. Ela disse 2 palavras que me feriram profundamente. Quando eu virei, ela disse só isso: Pastor Estevão, e calou. O meu nome foi também, literalmente, a minha agonia. Eu disse, ela me reconheceu. Ela sabe quem eu sou. E quando ela disse: Pastor Estevão, como disse, ainda bem que o Senhor veio, não vou morrer mais. Ainda bem que o Senhor veio, vai me socorrer. Pastor Estevão, eu estou morrendo. Como quem diz isso? Ela não sabia que, por mim, talvez ela tivesse morrido sem socorro. Me senti vergonha de mim mesmo, profundamente. Pastor Estevão, como aquilo me machucou. Ali mesmo eu liguei para um médico da igreja, pedi um neurologista, pediu socorro. Ela foi para o hospital. Quando ela entrou em coma, eu também entrei em coma espiritual.
Ela passou mais de um mês em coma, e eu também passei um mês em coma. Não conseguia orar, me sentia ridiculamente orando, não conseguia pensar em Deus, porque eu era Deus ausente ali. Eu fui literalmente, por alguns segundos, a ausência de Deus na vida de quem precisava. Eu queria ir para casa, levantar meus pés, tomar uma coca gelada, dizer: eu fiz minha parte. Quem disse que Deus para porque fez sua parte? Quem disse que socorro tem trégua? Que ministério é agendamento? Não, isso não existe. Comecei a orar a Deus, viajar, e perdi o contato, que Ele me agonizou, até que mais ou menos passaram 6 meses. E Deus me fere, eu senti uma dor tão grande, sem saber do cálculo renal, que eu desmaiei no meu consultório, no meu gabinete pastoral, desmaiei. Caí no chão, gritando por socorro. Como ninguém me ouviu, eu perdi o sentido. Eu acordei, estava na Unimed de João Pessoa, no hospital, em cima da cadeira de rodas, com a bata verde. E a pior sensação disso é você trocar o terno pastoral pela bata de paciente. Eu não era ninguém mais ali, era um paciente à espera de ser socorrido. Até que passou um médico com aquele jaleco, me olhou assim. Eu nem sei se ele olhou, eu sei que ele pegou a minha cadeira e foi puxando com tudo, levou para o apartamento, abriu o apartamento, pegou o celular, ligou para um, ligou para outro, botou Buscopan na minha veia, outro Buscopan, botou soro e tratou de mim. Quando foi embora, eu puxei pelo jaleco, segurei com força, corri esse risco. Disse: doutor, eu não lhe conheço, por que faz isso por mim? Ele olhou para mim assim, um ar de cinismo, respeito e desforra. Disse assim: claro que você não me conhece. Eu não sou crente, não gosto muito de igreja, muito menos de pastor. É assim. Mas eu sou pai daquela menina que o Senhor socorreu. Já pensou que eu sou o pai dela? Ela passou 2 meses e meio em coma, pastor. Quando ela retornou, ela disse assim: pai, se um dia o senhor encontrar o pastor Estevão, agradeça a ele, que foi ele que salvou a minha vida. Já pensou isso, Josué? Disse: eu não queria ir na sua igreja, talvez fosse um dia com ela, não sei. Eu pensei comigo, ele disse: um dia vai ter essa oportunidade, minha filha. E quando eu estou aqui de plantão que eu lhe vi, chegou a oportunidade. Eu ia embora, o senhor não tem que saber o que eu fiz. Mas eu dizia: minha filha, já disse seu pastor, tratei dele. Só que ele não sabe que eu não fui porque quis ir. Fui constrangido por Deus. Colocar graça, colocar um unguento, um azeite na ferida de quem queria ser tratada. Eu fingi que não vi no primeiro momento. Escute, queridos, você pode ter títulos, pode ter cursos. Eu sou formado em psicologia, em sociologia, sempre gostei de estudar, fui professor de universidade, professor de seminários. Ovelhas não querem saber de diplomas. Ovelhas querem pastor. Quando a crise aperta, a dor chega: onde está o meu pastor? Quem cura não é o diploma, quem cura é a graça de Deus que flui da gente diante delas. Estude, se aperfeiçoe, melhore sempre, escute, faça isso, nunca deixe de estudar. Agora, sem graça, meus diplomas não tem moldura, tem só vaidade. Com graça, a gente é Deus, no berço de quem chora, no leito de quem está indo embora, na lágrima de quem não tem mais para quem socorrer. Se eu fosse ovelha, eu queria um pastor que me ajudasse a lidar com as crises da vida. O meu casamento, meus filhos. E quando alguém chega no meu gabinete, e sempre chega, um empresário: meu filho está nas drogas, minha mulher saiu de casa, meu marido tem outro, minha filha abortou. Aí eu lembro: só vinha para mim porque eu sou pastor. E nessas horas que nós somos a encarnação da graça na desgraça dos outros.
Assim é um pastor. Menos gabinete e mais corredor. Menos domingo e mais cotidiano. Porque Jesus vivia de lugar em lugar. Nunca ficou num lugar somente. Seu púlpito eram as ruas. Seu coração pulsava em cada esquina de cada cidade por onde ele passava. Onde estamos nós quando as ovelhas sofrem? Onde estamos nós quando gritam por socorro por nós? Seus pastores que Deus colocou. Como eu queria. Já terminando, eu queria ser um pastor que fosse apaixonado por Jesus, por seu reino. Gosto muito desse nome, Jesus Cop, de Michel de Douglas. Douglas ajuda jovens no mundo pós-moderno, no mundo tão frágil, no mundo tão emblemático, no mundo tão estranhamente contra Deus. Você gerar no jovem paixão por Jesus é um ministério, é um milagre, mas isso é uma coisa muito linda. Jesus tem que passar na gente, queridos. Como é que eu vou inspirar Jesus nos outros? Não é pelo cabelo grande, não é pela forma de vestir, de forma assim, anticultura. Não é. Não é só essas coisas materiais. É quando a gente fala, quando a gente abraça, quando a gente prega, a gente tem que recolocar Jesus no púlpito. Nessa pandemia, Deus assim falou comigo no meu coração seriamente. Eu passei a fazer estudos expositivos, inspirado no pastor Hernandes Dias Lopes, a quem eu admiro muito. Escute uma coisa, eu preguei sobre todo, capítulo por capítulo, Filipenses, 1 de Pedro, Colossenses, Marcos, Atos todo, e agora eu estou em Romanos. Uma coisa linda que eu vi, é quando eu estava estudando sobre o livro de Marcos, na minha igreja, um bancário da minha igreja importante, um executivo disse assim: obrigado por nos apresentar Jesus, domingo após domingo. Que a vida nos esconde dele. Na igreja a gente se encontra com ele pelas suas mensagens. Um pastor que mostra Jesus ao seu povo preparou ovelhas para onde se encontrar com ele. Nós somos um pouco do homem que um dia eles vão encontrar na eternidade. Isso eu tenho certeza. Quem sabe um dia, lá em cima, diga-se uma ovelha minha: ah, Jesus, já te conhecia pouco. Como? Pelo meu pastor. Como parecia com você, Jesus? Como parecia? Não tem gente que é assim? A gente reconhece pela imagem dos outros. Você parece com minha tia. Você mesmo que está vendo meu irmão. Imagine que alegria eu teria se eu visse, meu Senhor ouvisse de uma ovelha minha no céu: o Senhor me lembra, meu pastor. O meu pastor me fazia nunca esquecer de como o Senhor era. Isso seria uma revolução muito em nossas vidas. Como uma revolução. E finalmente, que eu não quero cansar vocês, vocês podem ler esse resto aí. Eu queria um pastor. Esse é o penúltimo, desculpa, me expressou a oração. Eu aprendi com o Dr. Russa Shedd. Aí aqui não vai crítica a nenhum pastor, nenhum. Mas eu fui formado pela escola da liturgia da oração. Ore de manhã em casa, sempre agradeça. Ore de meio-dia, ore de noite. Aqueles batistas que se prezam toda quarta-feira tem culto de oração. No domingo tem 1000 pessoas, na quarta tem 15. E às vezes nem o pastor vai, geralmente nunca vai. Vigília é um incômodo, para que isso? Nunca jejuei até 45 anos de idade. Achava que isso era neurose de pentecostal, mal resolvido. Se eu posso orar de barriga cheia, para que jejuar? Pensava eu. Sempre pensei assim. Até que Deus premiou minha vida, Deus me apertou da sua maneira. E eu precisei de orar no chão. Com minha esposa no chão. Sabe o que é no chão? E foi a primeira vez que eu vi na minha casa um anjo. Porque eu também não pregava muito sobre anjos. De tanto aperto que eu passei, me jogava nas madrugadas, e um anjo entrou na minha madrugada, foi até onde eu estava, tocou meu braço e me acordou da oração, não do sono que eu estava acordado orando. E quando orei, era minha esposa, olhei minha esposa, era esse anjo. Ela disse duas coisas que me marcaram. Disse, número 1,
não sei o que você está passando, mas conta comigo. Segunda, seja o que for que você esteja passando, como é bom lhe ver orando na madrugada. Aí eu abri o coração pelo que eu passava e aprendi que o caminho da oração nos inspira, nos deixa mais perto de Deus. Pastores, em geral, oram muito pouco, mandam os outros orar. Pode fazer uma estatística que dificilmente há pastores que estão num culto de oração tão intensamente quanto estão no domingo. Mas a igreja quer ver o pastor orando, a ovelha quer saber que o seu pastor ora, para dizer, ore por mim. Aí eu fui pregar, passei interinamente um tempo, 6 meses, na primeira igreja batista de São Paulo, quando o pastor Irlande Pereira deixou o ministério. Olha o que eu aprendi lá. Ovelhas de uma igreja de elite em São Paulo, dizia assim para mim, na minha cara, eu todo domingo estou aqui vendo o pastor Irlande, que eu gosto das suas pregações, essa é a minha igreja, mas quando eu quero oração, quero unção, quero chorar, eu vou na igreja do R. Soares, aqui na esquina. Ele me unge, ele me escuta, e eles oram comigo. Isso eu ouvi, disse o meu pastor. Na minha igreja percebi que esse buraco era muito maior, que minhas ovelhas frequentavam o ciclo de oração da Assembleia de Deus, e não é nada errado frequentá-los, que pastores, outros, oravam pelas minhas ovelhas, e eu fiquei com ciúme da intercessão, ciúme intercessório, dizer, minha irmã, por que você faz isso? Por quê? Porque para orar você procura aquele pastor, aquela pastora, vai para aquele canto, para aquele monte, para aquele desmonte, por que faz isso? Por quê? Eu fiz um trocadilho para uma ovelha que eu tenho mais intimidade. Quando você vai ao monte, você me desmonta. Para dizer, você está dizendo a mim que não precisa de mim para orar. Eu disse, não, pastor, não é isso. A gente vai, porque essas pessoas inspiram a oração. A gente gosta de lhe ouvir, mas a gente não tem certeza que o Senhor ora tanto quanto eles. E sabe o pior? Que era tudo verdade. E eu tive que dizer, é verdade, Senhor. Aí, humildemente, passei a frequentar em João Pessoa o ciclo de oração da Assembleia de Deus de um bairro de João Pessoa. Toda quarta-feira eu ia caladinho para ninguém me reconhecer. Quando o pastor Batista, meio malandro, o que é que eu fazia? Eu só ia quando começava a oração, todo mundo de joelhos. Eu saía antes que tocasse a campainha, para ninguém me ver. Como se Deus não estivesse me vendo ali. Aí eu ficava caladinho lá no canto orando. E sabe, são irmãs de oração. Aí um dia a oração pegou fogo, eu lá de joelhos, e sabe, eles oram muito, meia hora, 1 hora. Aí de repente o irmãozinho orando diz assim, servo meu que estás aqui. Eu digo, estou perdendo. Só tinha eu de homem. Digo, Senhor, me achaste, Senhor. Aí começou a palavra para mim. Aí o pastor geral ligou para mim e disse, estou sabendo que você está ignorando e tal, Deus lhe abençoe. Eu conto para a minha igreja, disse para a minha igreja, que tem ouvindo me ouvindo, vocês têm que saber que a partir de hoje, o pastor Estevam não é somente em púlpito, é também em joelhos. Se você for em João Pessoa, toda segunda-feira, ou se você fiscalizar via internet, você pode ver, é um culto que eu não perco de oração. Às vezes nunca oro, mas quero que Deus me veja ali, eles me vejam, nosso pastor ora com a gente também. Pastor dá testemunho de jejum, de oração, de vitória, é uma coisa muito linda, inspira as pessoas, e ovelhas precisam de inspiração sobre oração. E finalmente, por favor, eu quero um pastor. Eu ultrapassei o limite, veio como eu sou bom em tecnologia, queridos, mas eu vou falar, meu último ponto, pode colocar o último ponto, querido. Isso, eu queria que um pastor que me visse como ovelha, de verdade, me amasse como eu sou. Não quero ser apenas um número no rebanho, quero ser alguém, quero saber que cabe no colo de alguém, no coração de alguém. Não sou estatística desse ministério, eu sou ovelha desse pastor. Sabe por quê? Porque pessoas
vivem da sua humanidade, se reconhecem na humanidade e não nas estatísticas. Pessoas gostam de ser abraçadas, de serem lembradas, de serem visitadas, de serem abordadas com carinho, de serem lembradas nos aniversários, nos casamentos, no que são. Quando um pastor liga para uma ovelha, Deus fala dos céus para aquela ovelha. Eu não queria ser estatística de nenhum pastor vaidoso, de ministérios gigantes. Eu queria ser ovelha, gente, que o pastor dissesse: eu lhe amo, porque você está aqui. Não é pela sua cor, não é pelo seu dinheiro, não é pelo seu status, não é pelo seu casamento, é porque você está aqui. Você é a ovelha que Deus me deu. Conta comigo, seu pastor. Por isso que eu acho que um congresso como esse tem, entre tantas coisas boas, nos permite viajar ao mundo das ovelhas, que lá está o pastor que Deus espera que nós sejamos. A gente anota muitas coisas boas, mas nosso lugar é perto das ovelhas, se somos pastores. E o mundo delas é um desafio, mas também vai ser o nosso troféu. O mundo delas, às vezes, é nossa dor, mas um dia também será o nosso galardão. Porque quando você cuida um dos pequeninos, você cuida de quem o Senhor ama. Por isso nos colocou ali, para ser o cuidado dele no mundo dos outros.